Meus amigos, hora de falar de aquela situação onde o barato pode sair caro. E o que significa que de outra banda, a prevenção, o precavido, sempre pode se dar bem e evitar prejuízos. Estou dizendo isso porque nós todos ficamos muito felizes quando observamos o desenvolvimento urbano das pequenas, das médias cidades, quando verificamos hoje em dia uma pluralidade, uma diversidade grande no oferecimento para o público de vários empreendimentos, né? Todas as cidades, todas as regiões da Bahia e também do Brasil, há uma pujança no sentido de empreendimentos imobiliários, loteamentos urbanos, loteamentos agrários, quero dizer, está muito na moda loteamento para chácaras, sítios, também loteamentos também para condomínios horizontais, condomínios verticais, né, para moradia urbana. Isso tudo é uma beleza. Significa que o nosso povo está despertando cada vez mais para empreender e, de outro lado, a outra banda do nosso povo, quem pode, está despertando cada vez mais para fazer um pequeno investimento, seja para ter uma segunda casa, ou investir para vender, para alugar, ou mesmo para ter, de fato, o primeiro imóvel residencial. Tudo isso é muito bom, mas para de fato ser muito bom e bom para todos, é preciso que nessa relação, onde na maioria das vezes nós teremos aí uma relação de consumo, porque de um lado nós teremos ali uma imobiliária, uma construtora, uma incorporadora, etc., a depender do caso. Bom, e do outro lado nós teremos o consumidor, que é, em regra, uma pessoa física que está ali comprando um lote para a sua chácara, para seu sítio, um lote para construir a sua casa, a sua residência na zona urbana. Agora, o consumidor, em regra, e neste caso, quando vai adquirir um imóvel, não é diferente. Em regra, o consumidor ele é a parte mais fraca dessa relação. É a parte que detém menos conhecimentos técnicos jurídicos na hora de assinar o contrato, técnicos de agrimensura, engenharia, arquitetura. É a imobiliária, a construtora, a incorporadora, que detém todos os conhecimentos, todos os técnicos sobre o próprio conhecimentos técnicos sobre o próprio empreendimento, e também muitas vezes o fornecedor desse produto, do imóvel, que é a incorporadora, a imobiliária, a construtora, que detém também o seu corpo jurídico, de modo que às vezes quando o consumidor se interessa pelo produto, o imóvel, ele é chamado ou ele vai até o estabelecimento, né, do empreendimento imobiliário e ali já assina aquele prato feito, já assina aquele contrato de adesão, como chamamos, pronto, assina ou não assina. É o contrato. Pá, a pessoa ansiosa, querendo adquirir seu primeiro imóvel e tudo mais, muitas vezes assina ali, sem se dar o trabalho de tomar uma medida essencial para não tomar prejuízo, muitas vezes lá na frente. As pessoas ansiosas, assodadas, têm assinado contratos de aquisição de imóveis, como eu falei, terrenos ou imóvel já construído, sem atentar antes de assinar o contrato, é direito dela, levar este contrato para que o seu advogado de confiança analise essas previsões contratuais, essas cláusulas contratuais, de modo que assinam e muitas vezes lá existe algum penduricalho naquele contrato, existe algum parágrafo, alguma subcláusula que dá uma abertura para daqui a pouco, nessa relação contratual, trazer uma surpresa indigesta para o consumidor. É um aditivo, ou seja, é uma taxa disso, é um valor a mais que se passa a cobrar, é um sacrifício de parte do uso do terreno ou do terreno que se passa a cobrar daqui a pouco, são valores a mais, são prejuízos, são expectativas que, na verdade, muitas vezes elas são falseadas porque já havia no contrato ali uma abertura para causar essa surpresa, muitas vezes em desfavor do consumidor. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Vai assinar um contrato para aquisição de um imóvel
rural ou urbano, terreno ou mesmo já com edificação, leve a minuta do contrato antes de assinar, é seu direito consumidor, para o seu advogado de confiança. Vai pagar o preço de quê? De uma consulta? De uma análise contratual para o advogado? E você vai evitar lá na frente de ter um prejuízo de 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, ou mesmo correr o risco de, além do prejuízo, ter que desfazer, claro, numa situação também prejudicada, esse negócio e muitas vezes o seu próprio sonho. Quero fazer uma ressalva, que o consumidor, como eu disse, é a parte mais fraca nessa relação, deve estar sempre atenta a se assegurar e a se precaver. Agora, não estou também querendo generalizar de maneira nenhuma, não é um objetivo de generalizar, vamos dizer assim, os empreendedores. Há muita gente séria no mercado e que de fato vê no consumidor um parceiro, mas nós não devemos ser ingênuos. Cuide bem do seu direito e do seu patrimônio.